O jeito era doce, a fala mansa, os traços suaves. Nada que revelasse a verdadeira Raquel de Queiroz. Uma revolucionária. A Raquel foi pioneira 2 vezes. Foi pioneira não só em sendo a mãe e a madrinha do romance regional brasileiro, mas também de ter sido a mulher que mais se destacou na literatura por uma luta própria, pela própria vivência dela. Eu vou ser de uma sinceridade total, peço, suplico que você me acredite. Eu detesto meus livros. Não os releio. Quando releio, tenho vergonha de ter dito aquelas bobagens. Eu sou a crítica mais feroz de mim mesma. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza em 17 de novembro de 1910. Como as boas moças de família da época, tornou-se professora, mas buscou outros caminhos. Primeiro, no jornalismo. Não, eu não nasci para escrever, mas nasci numa casa de intelectuais. Meu pai e minha mãe liam demais, só vivia-se entre livros. Lá em casa seria escrito não escrever ou não ler, e não escrever ou ler. De forma que eu comecei por jornal. Do jornal começou a fermentar a ideia de um livro, eu tentativamente, escondido de noite, escrevi o 15 em cadernos de escolares com lápis. Quando o papai, mostrei ao meu pai o livro, ele gostou e disse, se você quer editar, eu pago a edição. Então nós editamos numa editora, a Tipografia Urânia, e pagamos 2.800 por, nesse tempo era R$1.000, 2.800 por página, deu uns 2 contos e tal. Então aí, mas eu não nasci para escritora não, eu nasci para ser, acho que para ser avó. Eu acho que a minha vocação melhor é de avó. Eu adoro os meus netos, que aliás não são meus netos, são meus sobrinhos, porque nós não temos filhos. Os meus netos são filhos da minha irmã muito mais nova do que eu, quase 20 anos mais nova do que eu. Então eu acabei de criar. Eu acho que escrever, ou como pintar, como tocar música, você tem que ter uma vocação específica. Você ter facilidade para aquilo, se você tem vocação para fazer música, forçar um talento que não se tem é um erro. Eu, por exemplo, adoraria ser bailarina e nunca tentei, porque eu acho o máximo ser bailarina, mas nunca tentei e fiquei uma espectadora eterna. Porque não tinha nem vocação, nem condições físicas para isso. Eu acho que é ter a vocação, qualquer arte que você pratique, inclusive a de escrever, tem que ser aquela vocação específica. E uma vez que você começa, você aí já arranja, seu pai e sua mãe te acham formidável, isso já ajuda, e você vai se expandindo, e se você realmente, aquela vocação é verdadeira, você vai longe. Papai, quando eu tinha uns 9 anos, ele me trouxe aqui a cavalo e me disse, não tinha nada, a fazenda não tinha ainda coisa nenhuma. Ele disse, quando você se casar, a mãe de seu marido fazia uma casa aqui, de frente para o nascente, fizemos a casa de frente para o nascente, exatamente como ele mandava. Tudo na fazenda tem a simplicidade da vida sertaneja. Você não sabe como a gente se sente, a gente sonha de vir para cá, larga os maridos, larga tudo, os filhos e vem-se embora para cá. A casa grande, planejada por ela, é uma pequena imitação do lugar onde passou a infância. Casa rústica, sem forro. Você tá chovendo, chove e salpica em cima de você, é uma delícia. Raquel também desenhou os móveis feitos com madeira da fazenda. Confessa que gosta de ser dona de casa e não perde a oportunidade de ir para a cozinha. Na cozinha, um aliado e tanto, um fogão a lenha. Ao lado ficam os potes de barro, onde é guardada a água de beber. E as habilidades culinárias? Sou muito melhor cozinheiro do que escritor, isso eu sou. Qual o prato predileto? Semana passada eu fiz uma frigideira de siri para o meu médico. Eu pago o meu médico com frigideiras de siri. Quando ele acaba uma temporada de tratamento, eu digo, e agora? Ele diz, agora você faz minha frigideira.
Foi do quarto onde dorme que saíram Dora Doralina e o Memorial de Maria Moura. Aqui. É nessa mesinha, mandei fazer essa mesinha para isso, essa cadeirinha aí. Então, em geral, quando eu estou aqui, escrevo aqui. Nunca tive crises com críticos. E eu tenho um espírito muito humilde. Humilde, eu digo no sentido de não me dar grande valor. Quando saiu a crítica, eu fui para Maria Luísa, eu não lhe dizia, o livro não presta, viu? Tu viu o que saiu? Ele não presta, o livro é uma droga. Eu estou mexendo, pensando que era um microfone. O livro é uma droga. Não viu o rapaz dizendo? Ele, tá vendo? Eu que dizia que não queria publicar esse livro. Fiquei deprimidíssimo uns 2 dias. Depois começaram a ver as críticas melhores, e aí eu levantei o espírito. Eu sou muito parca em romance. Eu escrevi logo 3 romances, mas depois de Três Marias para Dora Doralina, Três Marias saiu em 29 e Dora Doralina saiu em 75. Foram quantos anos? 20 e tantos anos, né? E esse Memorial de Maria Moura saiu agora em 92, depois de 75 para 90, quer dizer que o romance, eu sou muito parca e preguiçosa para romance. Mas a gente tem que ter um cenário, tem que ter as figuras, então descreve as moças, descreve a casa, descreve as profissões, assim, as distrações da pessoa e faz daquilo um personagem. Naturalmente, essa história aqui não tem nada a ver com a vida pessoal de vocês, é só parecido, mas só o cenário é que é igual. Há 2 maneiras de fazer uma história. Ou você concebe a história todinha, mais ou menos, mas assim como um diagrama, um plano daquela história, ou você se começa a história e ela vai crescendo por si. O meu processo é mais parecido com o segundo. Eu planejo o romance, planejo a história, depois começo a escrever. E é curioso que os personagens vão tomando força. E você, muitas vezes, um personagem que era insignificante quando você começou a história, aquele personagem toma uma força muito grande, cresce e toma conta da história. Hoje é um momento histórico para a Academia, eu creio, porque é uma eleição onde pela primeira vez concorre um escritor do sexo feminino. Grande escritor, que é Raquel de Queiroz, concorre contra um grande jurista, que é Pontes de Miranda. Raquel de Queiroz ainda não marcou a data da posse na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras, que era ocupada pelo escritor Cândido Mota Filho. Mas é certo que ela será saudada e recepcionada na Academia com o discurso do escritor Adonias Filho. Em solenidade presidida por Austrégésilo de Ataíde, presentes o governador Faria Lima, os ministros da Educação, Ney Braga, da Justiça, Armando Falcão e outras altas personalidades, a escritora Raquel de Queiroz é empossada na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. E tudo que a senhora escreveu até hoje, qual a obra que é o filho querido? Realmente eu não tenho nenhum que seja o filho querido e renegaria, se fosse possível, todos. Porque não... E estou sendo realmente sincera. Mesmo com toda a repercussão positiva, os resultados, as premiações, pois é, a senhora não se convence de não, que os argumentos dos bom críticos, trabalho, no mínimo? Não, é só razoável. Contou uma história e tal, é razoável. Mas nunca não houve um livro que me deu orgulho de ter escrito aquilo. Não, vaidade, que eu considere que é um livro importante, não.